Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia: princípios e valores não só desenvolvem comportamentos saudáveis, como produz segurança e paz na vida daqueles os que praticam, independentemente da opinião de outras pessoas. A habilidade de número 1: classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais. São exemplos deles: sal, água, óleo e água e areia e etc. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, misturas homogêneas e heterogêneas. Todo o conteúdo vocês irão encontrar no livro didático de vocês a partir da página 194. O que seriam misturas homogêneas, também chamadas de soluções, ocorre em todas as misturas e apresenta uma única fase e são classificadas como monofásica. Exemplo, nós temos água mais açúcar igual água com açúcar. Água com sal, água e óleo, bronze, gasolina e vinagre. Não esquecendo que dentro das misturas homogêneas, nós teremos também na fase líquida, sólida e gasosa. Na fase líquida, nós temos água mais açúcar. Na sólida, nós vamos encontrar cobre e zinco. Na gasosa, nós iremos encontrar o ar. Em relação às misturas heterogêneas. Misturas heterogêneas ocorre toda vez que uma mistura apresenta duas ou mais fases e são classificadas como polifásicas. Exemplo de água e óleo. Se vocês observarem, a água e o óleo, elas não se misturam. Professora, por quê? Ela é classificada como bifase, ou seja, teremos uma fase da água e a fase do óleo. Lá, nas misturas heterogêneas, nós vamos encontrar esse tipo de mistura na fase líquida, sólida, porém, gasosa não existe. Nós iremos encontrar na fase líquida da heterogênea, água e óleo. Água e óleo são classificados como soluções ou misturas heterogêneas líquidas. Nós iremos encontrar na fase sólida, areia e ouro. Já nas misturas heterogêneas gasosas, não existe. Misturas. Mas o que é uma mistura? Uma mistura é a união de duas ou mais substâncias. Por exemplo, nós temos água mais areia. Água mais areia, nós vamos ter qual mistura, professora? Lama. Que muitas vezes nós já brincamos quando criança. A lama é um tipo de mistura. É um tipo de mistura, professora? Sim, é um tipo de mistura. Substâncias é tudo aquilo que forma as coisas em nossa volta. Por exemplo, nós temos a água, o gás oxigênio, o açúcar. Há vários tipos de misturas que trazemos todos os dias sem percebermos. Na cozinha, ao fazer nosso almoço, nós temos água mais sais, mais proteínas, que é igual ao nosso bife. No lanche da escola, nós vamos encontrar água mais sais, mais vitaminas. Onde, professora? Nas frutas. E ao transpirarmos, nós iremos também
obter água mais sais, que é igual ao que, professora? O nosso suor. Mas o que é uma mistura? Existem misturas líquidas, como eu disse a vocês, referente a sal mais água, água mais açúcar, água mais óleo. Eu disse a vocês que a água mais sal e a água mais açúcar, ela irá ser uma mistura homogênea, líquida. Mas eu disse a vocês também que água mais óleo irá ser uma mistura heterogênea. Por possuir duas fases, água e óleo não se misturam. Também há misturas gasosas. Nossa atmosférica, gás oxigênio mais gás carbônico, mais nitrogênios e outros mais. Além das misturas sólidas, como, por exemplo, nós vamos ter o aço, que é feito de ferro, mais carbono, mais silêncio, mais enxofre, mais fósforo. O silício, mais enxofre, mais fósforo. Professora, como assim? O aço é feito de ferro, mais carbono, mais silício, mais enxofre e mais fósforo. Tipos de misturas. As misturas ainda são classificadas em dois tipos, como disse a vocês lá no início: heterogêneas e homogêneas, ou homogêneas e heterogêneas. Homogêneas, quando se mistura algo e não consegue ver a separação entre eles. Prestem atenção, trazendo para o nosso dia a dia. Se pegarmos um copo com água, adicionarmos uma colher de açúcar, nós vamos ter uma mistura. Vamos, professora. E nós conseguimos, após dissolver o açúcar na água, perceber o que é água, o que é açúcar. Se mexermos, com o passar dos minutos, nós não iremos perceber. Então, só iremos ter uma única fase. Não se percebe onde está o açúcar, porque o açúcar dissolveu na água. Nós temos aí uma mistura o quê? Homogênea. As misturas ainda são classificadas em dois tipos, mas nós iremos agora perceber a diferença ainda um pouquinho das homogêneas. Eu disse a vocês que seria água com açúcar, o primeiro exemplo. Quando se mistura e não consegue ver a separação entre elas, exemplo, nós temos água mais sais minerais. Há uma água mineral, há sais, mas não se percebe. Então, na nossa água mineral, que nós tomamos no nosso dia a dia, há sais. Nós conseguimos perceber, não é perceptível, porém, existe. É uma mistura o quê, professora? Homogênea. Ainda nas misturas homogêneas, nós iremos perceber e podemos fazer água mais álcool. O álcool se mistura perfeitamente com a água do copo, de tal modo que não se consegue distingui-los. Então, nós iremos perceber, não iremos perceber. Não iremos perceber água mais álcool. A mistura, percebe? Não. Nessa mistura de água com álcool, nós teremos uma mistura homogênea. Professora, em relação agora nós iremos falar das misturas heterogêneas. Eu disse a vocês que nas misturas heterogêneas, nós temos na fase líquida e sólida. Gasosa, nós não temos. E há duas fases. Quando se mistura algo e consegue ver a separação entre eles, exemplo, água mais óleo,
nós iremos perceber e ter o quê? Duas fases. Nós podemos fazer essa experiência em casa? Pode. Se vocês pegarem um pouco de água e adicionarem o óleo, vocês irão perceber que o óleo ficará na parte de cima e a água na parte de baixo. Nessa observação, vocês irão ter duas fases, água e óleo, pois não se misturam, e é denominada como mistura heterogênea. Heterogênea, quando se mistura algo e consegue ver a separação. Exemplo, nós temos água e gasolina. Água e gasolina, elas não se misturam também. Por isso, é denominada como misturas heterogêneas. Nós temos outra separação aqui. Falando ainda de misturas heterogêneas, nós vamos ter óleo mais água mais areia. Nesse caso, nós teremos três fases. Como assim, professora? Nós teremos três fases de misturas heterogêneas. Primeira, óleo. Se vocês perceberem e fizerem uma mistura, pode até misturar. Depois de alguns minutos, o que irá acontecer? Há uma separação dessas misturas. Então, nós teremos três fases, que são elas. Óleo, água, areia. Areia, água e óleo separadinhos. Nessa separação, nós temos quantas fases, professora? Três fases. E são denominadas como mistura o quê? Misturas heterogêneas. Misturas de soluções, os comportamentos de uma solução. Nós vamos falar agora sobre misturas de soluções. Nós teremos soluto e solvente. Soluto e solvente. Nós teremos soluto, é a substância dissolvida no solvente. Em geral, está em menor quantidade na solução. Solvente é a substância que envolve o soluto. Nós temos também tipos de soluções. Solução líquida, a exemplo de refrigerantes. Solução sólida, a exemplo de bronze igual cobre mais estanho. Solução gasosa, a exemplo do ar atmosférico. Nós temos aqui, em geral, as soluções são formadas por um solvente e ou mais soluto, geralmente em soluções envolvendo um líquido e um gás ou um líquido e um sólido. O solvente é o líquido e o soluto é o gás. O sólido, nos demais casos, o soluto é um componente em menor quantidade e o solvente o componente em maior quantidade. Nós temos aqui solvente. Nós temos um solvente universal. Professora, qual é o solvente universal? A água. Há um solvente universal. Esse solvente universal, ele é denominado como água. A nossa água que nós ingerimos no dia a dia. Solvente é aquele que dissolve e o soluto, geralmente, o componente em menor quantidade. Nós temos aqui, a exemplo de soluto, ácido, acético, mas solvente, que é a nossa água, igual solução. Qual é a solução que deu do ácido acético mais a água? O nosso vinagre, usado no nosso dia a dia. São moléculas, professora? São moléculas. Soluto, aquele que é dissolvido pelo solvente. Geralmente é um componente em menor quantidade.